21 de março, Dia da Poesia. A poesia é um sentimento em forma de versos. Versos longos, versos curtos, textos inteiros. Relatam os medos mais profundos, como também o amor verdadeiro. É o desabafo da alma, é o resgate, a dor que traspassa, é alegria, é tristeza ou sorte. É o refúgio do poeta, do amante de poesia, que agrada todos os gêneros e encanta com sua magia. Para saber mais, em 21 de março comemora-se o Dia Mundial da Poesia. Esse gênero é expressão literária presente em inúmeras culturas, na forma oral ou escrita, mostra-se um artefato artístico que, em suas múltiplas formas e possibilidades de conteúdo, abre-se ao diálogo individual e coletivo. Essa manifestação poética é estruturada em versos e estrofes, os quais, conforme o estilo e a época em que são compostos, podem ser livres ou sistematizados. Origem e objetivo do Dia Mundial da Poesia. O Dia Mundial da Poesia, celebrado em 21 de março, foi instituído em 16 de novembro de 1999, na 30ª Conferência Geral da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. O objetivo geral dessa data é apoiar a diversidade linguística e oferecer às línguas, sobretudo as ameaçadas, como as indígenas, a oportunidade de serem visibilizadas, já que a poesia é uma manifestação literária aberta à diversidade, à livre criação, à criatividade, à inovação formal e à multiplicidade temática. Portanto, a data visa exaltar a importância da reflexão sobre o poder da linguagem e do desenvolvimento das habilidades criativas orquestradas por uma subjetividade, a do poeta, que, por sua vez, abre-se à experiência subjetiva de seus leitores, e estes podem ampliar o seu conhecimento de mundo com base nas experiências poetizadas. Grandes autores da poesia brasileira. A multiplicidade de formas em que a poesia pode ser expressa, seja estruturada em versos e estrofes livres, seja moldada em formas rígidas, manifesta-se na voz de inúmeros poetas registrados na história da literatura, citados os 5 mais relevantes poetas da literatura brasileira. Gonçalves Dias. Um dos poetas mais importantes na vertente indianista do romantismo brasileiro, Gonçalves Dias nasceu no Maranhão em 1823 e morreu em 1864, em um naufrágio no litoral do mesmo estado. Formou-se em Direito em Portugal e, de volta ao Brasil, atuou como professor crítico de História e etnólogo. Publicou os livros de poesia, Primeiros Contos, Segundos Contos, Cestilhas de Frei Antão, Meditação, Fragmento e Últimos Contos. Olavo Bilac. Considerado o príncipe dos poetas brasileiros, nasceu no Rio de Janeiro em 1865 e morreu em 1918 na mesma cidade. Foi jornalista, poeta, inspetor de ensino e um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras. Olavo Bilac foi um dos grandes nomes do parnasianismo brasileiro. Publicou, entre outras obras de gênero variado, os seguintes livros de poesia: Poesias, Poesias Infantis e Tarde. Vinícius de Moraes, poeta e compositor, muito lembrado por seus sonetos e canções de bossa nova. Vinícius de Moraes nasceu em 1913 no Rio de Janeiro e morreu em 1980, nessa mesma cidade. Graduado em Direito, desempenhou carreira diplomática por muitos anos. Publicou os seguintes livros de poesia:
O Caminho para a Distância, Ariana a Mulher, Novos Poemas, 5 Elegias, Poemas, Sonetos e Baladas. Carlos Drummond de Andrade, considerado um dos mais importantes poetas brasileiros do século XX, nasceu em Minas Gerais em 1902 e morreu em 1987 no Rio de Janeiro. Apesar de ter se formado em farmácia, Drummond dedicou-se ao exercício de cargos burocráticos no funcionalismo público. Escreveu os seguintes livros de poesia: Alguma Poesia, Brejo das Almas, Sentimento do Mundo, Poesias, A Rosa do Povo. Manuel Bandeira, notável poeta do modernismo brasileiro, nasceu em 1886 em Recife e morreu em 1968 no Rio de Janeiro. Iniciou em São Paulo o curso de arquitetura, mas não concluiu ao ser diagnosticado com tuberculose. Manuel Bandeira exerceu por muitos anos o ofício de poeta, de crítico literário e de arte, de professor de literatura e de tradutor. Publicou as seguintes obras poéticas: A Cinza das Horas, Carnaval, O Ritmo Dissoluto, Libertinagem e Estrela da Manhã. Quando as crianças brincam, Fernando Pessoa. Quando as crianças brincam e eu as ouço brincar, qualquer coisa em minha alma começa a se alegrar. E toda aquela infância que não tive me vem numa onda de alegria que não foi de ninguém. Se quem fui é enigma e quem serei visão, quem sou ao menos sinta isto no coração. 21 de março, Dia Mundial da Poesia. Meus pés nunca foram presos ao chão, sempre vivi pendurada nas estrelas, e um dia o meu coração alcançará as nuvens.